Iniciou a gravação aí para vocês, meninas? Sim. Então, beleza. Sim. Então, boa noite, meninas. O pessoal vai entrando e eu vou aceitando, tá? Sejam bem-vindas. Tem uma galera aqui que é da primeira turma do Diário de Bordo, que é a Cacá, a Thais, Fabiana, a Sabina é da galera da mentoria da unidade dela, a Magda faz parte também, então está bem subdividido aqui o encontro de hoje. E por que eu fiz esse encontro, né, já para a segunda turma já ir sentindo de como que funcionam os encontros formativos voltado para o diário de bordo e também para conhecer a Letícia, né, a Letícia ela trabalha com na perspectiva de projetar, né, na creche, hoje ela vai compartilhar um pouco da prática dela. Porém, antes eu apresentar a Letícia, eu só vou contextualizar aqui para o grupo de que lugar que a gente está partindo, tá? Eu só vou responder uma mensagem aqui, meninos. Então, vamos lá. A gente vem estudando, né, sobre o diário de bordo. A Cacá vem fazendo esses estudos, a Thais, a Sabina, entre outras pessoas, a Fabiana, a Magda. E hoje seria o terceiro preceito do diário de bordo. O diário de bordo tem 4 preceitos, né? E os primeiros preceitos são: o ponto de partida é o planejamento. A partir desse planejamento, ele se desdobra em escuta e reflexão. Então, quando eu tenho a escuta e reflexão, vai acontecer o replanejamento, né? Ou um projetar, ou até mesmo a continuidade. O projetar, o relançamento, quem vai falar sobre isso é Cristiano Alcântara, mas a Maíra também chama de continuidade. E na perspectiva do diário de bordo, a gente precisa desenvolver isso na nossa prática. Porém, só vai acontecer tudo isso da onde está inserido a minha pedagogia, né? E a gente parte do lugar da pedagogia das participativa, né? Se a gente não entende essa pedagogia participativa, a gente não vai conseguir desenvolver essa abordagem, essa prática. Então, o que a Letícia vai trazer aqui é a prática dela voltada para essa pedagogia participativa, né? Que é a criança no centro do processo, né? E o professor que faz essa mediação. Então, ela vai apresentar um relato da prática dela, e aí a gente vai fazendo essa junção sobre o diário de bordo. Então, hoje seria, né, o terceiro encontro falando sobre replanejamento e a continuidade ou projetar. De vez eu trazer a teoria, eu trouxe a prática da Letícia. No próximo encontro, que seria mês de agosto, ou de julho, eu vou fazer semana que vem, que a gente vai estudar a teoria do replanejamento e o projetar. Então, hoje a gente vai ver a prática e na próxima semana a gente vai ver a teoria. E como que isso se dá, né? Como que isso é construído? E como eu sempre falo para vocês que não existe uma receita, não tem aqui uma receita, mas tem os processos, né? E a gente precisa respeitar esses processos, não somente do professor, mas também de uma criança, né? E essa criança, ela só vai conseguir trazer esses processos a partir das nossas concepções. As nossas concepções vai determinar as nossas práticas, né? Então, é desse lugar que a gente vai partir, é desse lugar que a gente vai conversar hoje. Então, a Letícia, ela é professora, eu pude conhecer a Letícia no Sei Bênção de Paz, trabalhei lá durante, acho que 2 anos, e eu falo que para mim foi o lugar da minha pesquisa, da minha prática, né? Então, tudo que eu carrego hoje, enquanto pesquisadora, enquanto coordenadora, enquanto alguém que está na academia pesquisando e estudando, eu carrego um pouco dali. E ali eu aprendi o que é ser professora de bebês, né? Se eu quero falar sobre os bebês, eu preciso estar com os bebês. E se eu quero falar de formação de professores, eu preciso estar com os professores. Por isso que hoje eu estou do outro lado, né? Falando da formação de professores, fazendo encontros para compartilhar conhecimento, né? E hoje eu vou trazer alguém que está nesse chão, né? Que vive esse cotidiano, esse projetar, né? Então a Letícia fique à vontade para falar. Vou fazendo algumas intervenções na fala da Letícia para trazer, né, o que as meninas já vêm estudando. Então, se tiverem dúvida, vai colocando no chat e a gente vai fazendo esse diálogo, tá bom? Então, Letícia, muito obrigada por estar aqui, tá?
sou sua fã, você sabe disso. Só que eu vou fazer só um parênteses. Tem a Jéssica, a gente também, que vai fazer um encontro semana que vem. A Suene, que vai falar sobre o relatório. A Suene, Jéssica, a Duda, que também está aqui. São meninas muito potentes dessa SEI, né, Pensão de Paz. Vale muito a pena vocês pesquisarem sobre essa unidade. São práticas que eu falo que vale a pena a gente se inspirar, não copiar, que é bem diferente, né? Então, sejam bem-vindos, menina, boa noite, e vamos juntas. Boa noite, meninas. Primeiramente, eu quero agradecer a Samara por esse convite tão lindo, que eu estou emocionada de estar aqui. Para muitos, né, para outras pessoas pode ser uma besteira, mas para mim é um grande avanço de estar aqui demonstrando um pouco, né, do meu trabalho. É o que a gente sempre fala, a gente ainda está engatinhando, mas a gente está indo atrás dos estudos para tentar uma educação melhor para as nossas crianças, né, que eles também merecem. Então, vou passar um pouco do meu processo. Aqui são recortes, gente, de um processo documental. O meu processo, vai mais além, né, do que está aqui, que aqui deu uns 11, 10 slides. O meu processo a gente conseguiu fazer um livro, ao todo ele tem 79 páginas, então eu trouxe pequenas partes, né, para vocês entenderem um pouco de como que foi essa trajetória. Então, o nome do nosso projeto é A Volta ao Ninho, e essa foto é uma representação da casa do passarinho, com elementos da natureza, e quem construiu essa casa foi o Noah. E essa parte eu pergunto para ele, para onde o passarinho vai quando ele está voando? E o Noah me responde, para a casa dele com o papai e a mamãe. Pode passar, por favor. Aqui a gente começa a abordagem projetual, saber fazer perguntas que tragam indícios de pesquisas das crianças. O meu processo, ele começou, né, num espaço que a gente tem lá no nosso SEI, e através da escuta das crianças, em eles observarem o que tinha no céu, eu comecei a pensar em perguntas que eu pudesse ver se realmente era esse caminho que eles estavam querendo me mostrar, ou se era apenas alguma curiosidade que estava passando ali no momento. Então, a gente foi tentando instigar para ver se era realmente esse o caminho que a gente tinha que fazer, para depois falar que realmente poderia ser um processo. No meu caso, aconteceu das crianças trazerem de um outro ambiente, mas tem casos, que nem no caso da Su, que está aqui, o processo dela iniciou na própria na sala referência. Então, depende do olhar e depende do que as crianças estão trazendo para a gente. Não é porque aconteceu comigo em tal lugar que vai acontecer com todo mundo. A gente tem que ter preparado para observar e escutar. As crianças que estavam comigo são crianças de 2 anos e 3 meses a 3 anos. Então, tinha crianças que não falavam. Então, eu tinha que interpretar pelo olhar, pelo gesto, pelo balbucio, e algumas delas já falavam. Então, eu tive que linkar um pouco dessas partes para saber se realmente era isso que eles estavam querendo me falar. E trazendo o contexto significativo de aprendizagem de acordo com o interesse da criança como centro do trabalho. Então, fui buscando trazer elementos que envolvesse esse tipo de pesquisa deles. Então, fui trazendo foto, fui procurando livro, fui trazendo vídeo, fui colocando na parede as projeções que eles iam fazendo, ia tentando perguntar se era isso, o que eles estavam querendo falar, o que a gente estava encontrando. Então, foi mais ou menos seguindo esse caminho que a gente começou o nosso processo. Pode passar, por favor. Olê, eu só vou fazer uma observação. Volta lá, o Tyson. Você traz aqui, né? O saber fazer perguntas. As boas perguntas. Não vai surgir o projeto do nada, né? O professor precisa estar sempre instigando. E uma das coisas que a gente vem estudando no diário de bordo é sobre essa escuta, né? Pensa numa sala de referência onde eu tenho aquelas crianças que já falam e aquelas crianças que se expressam só pelo olhar, pelo gesto. Como que eu olho para elas, né? É muito mais fácil olhar para aquela que está se expressando, está falando verbalmente, daquelas que são silenciosas, né? E a gente tem um caso da professora Cacá que vem de dobramento na ação dela. E desenvolver esse projeto a partir das perspectivas da criança, tira aquele projeto tradicional,
né, que ele vem pronto. Quando a gente vem para esse projeto, que é a partir da criança, da escuta da criança, de um professor, né, que vai trazer contexto significativo, que vai nesse movimento de relançamento, ele desconfigura também a postura desse professor, né, a criança no centro. Né? E eu vou o quê? Criando condições, criando contexto para que essa criança venha, né? Trazer várias possibilidades, e de fato, será que é de fato um projeto? Será que é isso que eles querem pesquisar? E o diário de bordo, quando vem a questão do planejamento, a escuta e reflexão, é nesses pontos, né, que a gente vai refletir quais são os interesses de fato do meu grupo. Será que eles estão interessados? Essa observação que você traz, né, uma observação minuciosa, onde eu estou olhando para além, né, esse além daquele que fala, mas também tem aqueles que são silenciosos, né? Como que eu olho para eles e como que eu garanto que essas aprendizagens, mas também eu crio esses contextos que todos eles venham fazer sentido para essa criança. Sim. Que é difícil. Né? E o mais interessante é que não tem essa receita. Você foi construindo isso a partir da sua própria prática, mas juntamente com as crianças. Então, nesse caso também, o que acontece? A gente fez mentoria, né? Eu e a Sueli, a gente fez uma mentoria, e nessa mentoria, ela trazia mais questionamentos, não era uma resposta. Então, a gente tinha que cada vez ir buscando mais. Eu falo que esse projeto que eu tenho é um pouco de cada. A Samara tem um pouco dele, que quando a Samara trabalhava com a gente, eu perguntava, Samara, o que você acha? Jéssica, o que você acha? Sueli, me ajuda. Então, é um pouco de cada que eu falo, é o projeto voltado a todo o SEI, porque não foi só eu que construí sozinha, eu tive a ajuda das minhas parceiras que tiveram ali para me ajudar, foram dias difíceis, né, que não é fácil, não é todo dia que é uma beleza. Essa turminha que eu tive, a Samara conheceu, foi uma turminha bem espoleta, mas graças a Deus e a eles também a gente conseguiu chegar num caminho que eles pudessem se expressar e que eu também pudesse enxergar o que eles estavam ali para me mostrar e que de fato fosse um assunto que fosse para todos, não fosse só para uma parte da turma, não, foi para todos. O projeto foi durante o ano todo e não ficou somente nos espaços, foi para a sala, foi para a família. Então, foi uma coisa que expandiu, vamos dizer assim. E foi aquilo que eles foram trazendo, e não foi uma coisa que eu tentei enfiar na cabeça de cada criança, foi eles que foi trazendo, e eu acho que essa foi a parte mais fácil de fazer, porque foi do interesse deles, não foi uma coisa que eu tentei fazer, ensinar, e copia e cola, e vai fazer do jeito que eu quero, não. Eles que foram tentando me mostrar pouco a pouco, e a gente foi tentando estudar, foi tentando instigar, foi tentando alimentar esse processo que eles foram trazendo, né? Ô, Li, quando você fala de todo esse processo aí, né, das crianças, mas também o seu processo, né, porque você investigou, né, você estudou sobre, né, porque se as crianças estão com interesse, eu também preciso entender sobre os interesses deles, Quais são, né, né? quais são, né, eu vou falar de ninho, tá, mas de onde que vem esse ninho, né, como que eu vou criar situações, né, e como você fala, trazer contextos significativos, né, e quando a gente fala desses contextos investigativos, é de fato para a criança investigar, né? Que sai daquela questão somente do brincar, né? Que tem um contexto de brincar, mas tem um contexto investigativo, que é para colocar a criança nesse pensamento. Quais são os pensamentos dela? Quais são as hipóteses, né? E está vindo de fora para dentro, de dentro para fora, né? Da instituição. Então, de fato, é um percurso que não é fácil. Não é fácil, não. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe para vocês verem mais ou menos como que é o nosso ambiente lá na nossa SEI. Graças a Deus a gente é bem privilegiado nesse quesito, que lá tem bastante espaço aberto. E foi um desses espaços que as crianças começaram a olhar. E desse olhar que eles começavam a falar entre eles, que eu comecei a observar que eles estavam olhando muito para o céu. E daí eu comecei a perceber, eu falei, ou eu tenho que ver alguma coisa, ou é a curiosidade que está passando, sei lá, um avião só na hora, ou é alguma coisa que realmente está fazendo sentido para eles. E todas as vezes que a gente ia, seja no parquinho, no jardim, no espaço aberto, eles faziam a mesma coisa. Ou apontava, ou falava o que estava passando na hora,
Então, daí eu comecei a tentar trazer eles para perto e comecei aí nessa parte das perguntas para ver se realmente era esse o caminho que a gente tinha que percorrer e fazer as investigações e a pesquisa com esse grupo. As boas perguntas, né? As boas perguntas, que é difícil também, viu? Não é fácil não chegar nelas. Semana passada eu li uma revista, até da própria CMI daqui de São Paulo, que é a revista Magistério, que fala sobre as conexões. É bem interessante. E traz essa questão das boas perguntas, né? Quais as perguntas que você tem feito para sua criança para criar bons contextos? Sim. Porque se eu não tenho boas perguntas, dificilmente essa criança vai ficar interessada em algo. Exato. Você vai deixá-la na mesma zona. E a Sim. ideia dos contextos, né, de testar projetar, né, que é que a gente está conversando aqui, é que fazer com que a criança amplie o conhecimento dela, né? Sair do sim, não, né? Que é só sim, não. Não, a gente precisa ir para mais, sair do óbvio. Sim. Pode passar, por favor. Aí aqui a gente começa a dar início a essas pesquisas. Um certo dia a gente foi de novo no espaço. Aí nessa parte que a gente foi, o que acontece, gente? Toda vez que a gente ia para um espaço, eu sempre levava algum material para que as crianças pudessem me trazer o que realmente eu estava tentando entender que eles estavam falando. Então, nessa imagem, a gente tem 3 crianças. Tem o Noah, que está com o giz. Foi um dia a gente levou o giz para tentar entender o que eles estavam trazendo do céu. E na outra imagem eu levei canetinha preta, aquelas canetas de retro, né? E a gente tentou usar da linguagem gráfica para tentar entender o que eles estavam trazendo. Então, aí eu perguntei para eles, o que podemos encontrar no céu? Aí surgiu avião, nuvem, pipa, estrela, passarinho, sol, lua. Um até falou balão, e nem era época de festa junina ainda. Então, eles foram trazendo essas respostas. E aí, eles foram começando a desenhar isso. Aí, o Noah foi e falou para mim que ele estava fazendo, que olha, é um avião, desenha um avião. E o Gael desenhou, tem um passarinho também. E na hora começou a passar, que lá na nossa creche tinha um lugar que sempre estava passando bastante passarinho. Então, daí eu comecei a observar qual o sentido que a gente ia levar, porque assim, eles estavam trazendo muitas coisas. Então, eu tinha que partir para qual caminho eu ia seguir, que não ia ser fácil, qualquer um dos caminhos que eu fosse, e também tentar saber se era o caminho certo que eu ia seguir, para não tentar frustrar, né, pensar o que eu estava achando que fosse, e de uma maneira frustrar as crianças naquilo que elas estavam tentando me passar e não fosse. Então, não foi uma vez só que a gente fez esse processo de ir nesse espaço, fiz isso várias vezes com outros materiais, o tecido a gente levou para usar a linguagem corporal, para me ver se realmente eles iam fazer o movimento do pássaro para aqueles, né, que, como eu falei, ainda não falavam, e eles começaram a me dar indícios que realmente eles estavam falando mais do passarinho. Então, aí, eu fiz o... Pode passar para o próximo, por favor? E daí eu fiz o meu primeiro mapa mental. Eu sempre brinco com a Samara, né, com a Jéssica, eu falo, gente, eu não sei fazer mapa mental. Toda vez eu falo a mesma coisa. Mas é porque, assim, o professor, ele nunca pode falar que sabe tudo, porque realmente ele não sabe, gente. Então, a todo momento eu tento fazer que eu não sei nada. E realmente eu tento, não sei. Porque a partir do momento que a gente fala que sabe tudo, é tchau. Tá com uma coisa errada, né? Não sabe, né? Então, assim, eu primeiro tentei fazer esse meu primeiro mapa mental e coloquei no centro o que tem no céu. Pássaro, avião, lua, estrela, chuva, pipa. Trouxe tudo um pouco do que eles falaram, porque eu também não podia descartar o que as outras crianças falaram. Então, eu tentei trazer um pouco de cada. Nessas propostas que eles falavam, que eles falavam que tinha lua, chuva, a gente fez proposta também com tinta guache, nessa representação, para também não sair do que me falaram e, ai, deixou passar, ficou por isso mesmo. Não. Eu trouxe tudo o que todos falaram, mas a gente teve que seguir um caminho. E o caminho que a gente começou a seguir foi do pássaro, que foi uma coisa que ficou mais assim na turma. Então foi o caminho que eu tentei percorrer para ser um caminho mais fácil. Aí eu coloquei pássaro, propostas, o percurso e trazer a família nessa participação. Pode passar, por favor.
Aí, a partir do que elas foram me trazendo, lá na nossa ceia a gente é privilegiada, né, com as meninas que a gente tem. Então, a gente começou a montar em pequenos grupos para poder observar melhor essas crianças do que elas estavam tentando nos passar. Aí, aqui foi meu primeiro... A gente usou o projetor nesse dia, a gente usou a tecnologia ao nosso favor nesse momento, para tentar ver os movimentos, se tinha repetição, se como eles faziam na imitação do pássaro, e a gente tentou fazer com que eles trouxessem para a gente da maneira que não for, além de ser no desenho, na maneira corporal, na linguagem corporal, para a gente tentar seguir com eles aquilo que realmente estava ali latente na nossa turma, que era o voo do pássaro. Nos slides não tem, mas eu também fiz proposta com eles referente ao voo, fiz mais vezes, e também a gente fez sobre o desenho de observação, conseguir penas, para eles verem também de perto, né, como a gente não tinha como ter um passarinho lá na sala, a gente trouxe penas também para eles sentirem, né, como que era esse movimento que eles faziam. Esse vídeo era um vídeo que representava o voo dos pássaros, então eu também nessa proposta eu deixei disponível para eles folhas, também para eles poderem, quem se queria se expressar por desenho, e também na projeção do movimento livre, né, da linguagem corporal. Olê, antes de você dar continuidade aqui, eu vou voltar em umas coisas que você colocou aí, que é as meninas que vêm estudando, né, sobre o diário de bordo, a gente pode perceber pela fala da Letícia, que tudo isso está contextualizado desde uma perspectiva de uma concepção. Você acredita na criança, né? Porque se a gente não acredita nessa criança, a gente não vai conseguir enxergar tudo que ela está trazendo. A gente não vai criar condições para ela, vai deixar do mesmo. A gente fala também de uma organização dos espaços. Olha as imagens aqui da sala de referência da Letícia, como que está organizada. Ela criou vários contextos, né? E aí ela vai trazendo na fala dela várias possibilidades, mas também as várias linguagens, né? Que você traz a linguagem gráfica, a linguagem do tecido. Será que é tudo isso mesmo que eles estão trazendo? Então eu tenho que criar o quê? Sempre condições para essa criança, né? Se eu quero ver se eles estão querendo ir por esse caminho, eu preciso dar condições para de fato entender o que eles estão trazendo. E aí, o Ney, você traz uma fala que eu acho que é muito rica da gente pensar junto. A questão de incluir a todos. Claro que nem todos vão estar interessados, mas se eu conseguir ver, né, nisso tudo que eu venho traçando, todos estão interessados, né? E aí tem uma grande sacada que eu acho que o maior desafio, né, principalmente para a nossa realidade, e aí no Benção realmente é um espaço privilegiado, porque é possível fazer um trabalho em pequenos grupos, né? Mas na minha realidade, enquanto coordenadora na instituição que eu estou, em pequenas doses é possível fazer um trabalho em pequenos grupos, que dá muito mais sentido para as crianças, mas também para aquele professor que está acompanhando e principalmente observando. E aí você faz um movimento também, que é o que também a gente vê estudando no diário de bordo, que tudo isso é incluído, é esse caminho do planejamento. Eu faço a minha escuta, eu faço a reflexão daquilo que eu estou fazendo, você cria o seu mapa mental, né, para ver como eu me localizo aqui, como que eu organizo meus próximos passos, e a ideia do replanejar. Né? E aí vai assim, nascendo esse projeto, né, esse projetar. E a grande sacada que eu falo, Letícia, aqui para as meninas, não é fácil trabalhar nessa perspectiva, né? Porque, de fato, a gente precisa escutar essas crianças de inúmeras maneiras. Né? Eu preciso criar condições. Imagine uma instituição que ainda não se vem trabalhando, né, nessa pedagogia participativa, e eu falo de abordagem projetual. Tem alguma coisa errada, né? A gente está falando de uma abordagem que a criança é o centro da sua aprendizagem, né? E tem um professor mediador que está dando condições para a criança viver essas experiências. Pode falar, Cacá? Você falou sobre a escuta participativa, né? Pelo menos eu, né, eu vejo no meu dia a dia que depois que eu começou a trabalhar essa escuta, essa observação participativa, fica até mais fácil para as próprias professoras, porque você não vai chegar com um conteúdo solto,
por exemplo, vou dar isso aqui hoje, sem objetivo nenhum, e eu percebi que é por isso que às vezes as crianças não têm muito interesse, porque você falou sobre o interesse das crianças, né? E através da escuta e da observação, da participação das crianças, a minha turma, pelo menos, não tem uma criança assim que não tenha interesse na proposta. Tá? Porque Ô, Cacai, você fala uma coisa que eu acho que é muito interesse, né? E aí tem muito mais prazer das crianças estar fazendo aquilo que elas estão Sim, querendo. E a Letícia, ela traz uma coisa que trabalhou o ano todo. Isso é continuidade. Não é aquele planejamento fragmentado. Segunda eu trabalho isso, terça-feira eu trabalho aquilo. Gente, ninguém aguenta mais sobre isso, nem as crianças aguentam, né? Agora, a partir do momento que eu planejo e replanejo a partir das ações das crianças, daquilo que as crianças estão me trazendo, é muito mais fácil, torna mais leve. E até mesmo para quê? Para mim planejar. E aí tem uma grande sacada que a Lili está mostrando aqui, é as interpretações do que as crianças estão trazendo. Interpretar o que eles estão fazendo também requer de nós, daí isso eu aprendi muito bem com a Jo Pareja e o Paulo Fala, quando eles falam enxergar as crianças com outros olhos. Né? E aí essa perspectiva que a gente vem estudando sobre o diário de bordo. Diário de bordo não é somente o caderno de anota, ele é um instrumento que organiza a minha prática, ele é um instrumento metodológico. E quando a gente fala de metodológico, de metodologia, ele está falando de algo que eu estou fazendo, que eu estou organizando. Planejamento, escuta, reflexão, replanejamento e projetar. E aí vem um grande passo, que eu acho que a Lívia pode até trazer aqui, que é a devolutiva, que é o último preceito do diário de bordo. Então, tudo isso aí também que a Letícia vem fazendo, tenho certeza que ela teve acompanhamento da coordenação pedagógica. sim. Porque é uma coisa que vai andar junta. Para esse professor avançar nas práticas deles, para trazer esse trabalho de qualidade, como a Letícia está trazendo aqui, teve um coordenador que provocou ela, né? Então, no diário de bordo também não existe essa figura neutra para o coordenador pedagógico, é ele que vai instigar esse professor. Então, se eu instigo esse professor a fazer as boas perguntas sobre a prática dele, ele vai saber instigar também as crianças para as pesquisas delas. Exatamente. Quer falar, Vivi? Oi, não, eu acho que eu levantei a mãozinha ali sem querer. O microfone também está aberto. Pode ir, Lê. Pode passar, por favor. E aí, gente, para não ficar só nesse também, né, na questão só de desenho, a gente também trouxe a construção do pássaro em argila. A gente trouxe a construção do pássaro com desenho de observação, que foi o que eu falei para vocês, que eu trouxe livros, a gente voltou a passar vídeos, e as propostas que a gente ia fazendo, eu não passava só uma vez. A gente sempre ia fazendo mais de uma vez, até eles se sentirem à vontade no que estavam fazendo e sentirem, não ser uma novidade todo dia. Então, a gente sempre fazia a mesma coisa. Hoje é argila. Eles já sabiam como mais ou menos moldar, saía daquele tradicional da bolinha da argila e já ia dando um nome, sabe, para argila. Então, a gente já começou a seguir para esse ponto. E aqui tem uma fala das crianças, né, que a gente fala sobre o relançamento sobre o voo dos pássaros. E aí aqui a gente deduz, né, mais ou menos, o que eles iam falar, porque eles só falavam pequenas frases, então eu fui anotando essas frases para a gente poder dar seguimento para o que eles estavam querendo me passar. Então, o Gael fala assim, lá no alto, tem jardim, o Dante. Aí o Gabriel fala, a árvore. Aí eu pergunto, para onde vocês acham que eles estão indo? Aí o João fala, na casa dele, lá no fundo. Aí eu pergunto, no fundo? Aí ele fala, que é longe. Nossa. Então a gente começa a entender que, tipo, a gente começa a linkar e fazer as meta-interpretações do que elas estão passando. Então foi daí. É que nem a Samara falou, a gente tinha formação, então eu falava com a Adriana, eu tinha a monitoria, então eu falava com a Alessandra, então eu tinha as meninas do trabalho, eu falava com elas também. Chegava em casa, eu tentava ver meu diário, eu tentava ver as planilhas que a gente fazia, tentava ver os cadernos, que não era só o diário que eu, né, na época, eu colocava, eu tinha um outro caderno também,
E eu tentava fazer os links do que eles estavam tentando me passar e dos desenhos que eles falavam, da teoria que eles estavam tentando me trazer. Então, a partir daí, a gente começou a ir num processo do que eles estavam tentando passar, se realmente era a casa do passarinho, que era sobre o ninho do pássaro. Pode Que passar. poético, né, Olê? Não é, menina? Depois que passa, a gente fala assim, meu Deus, Caramba, tudo isso aconteceu? tudo E a deu partir. certo. E é isso que eu acho que é o mais bonito, né? O belo, né? É que você vê que a criança construiu tudo isso. Não veio pronto. Exato. É o que a gente fala, tem o começo, tem o meio, tem o fim, porque acabou o ano, mas se é uma outra turma e vai, né, dar continuidade, aí é um outro processo, mas deu certo, a gente conseguiu concluir, e quando a gente concluiu, a gente falou, meu Deus, era tudo isso que eles estavam querendo me passar e eu percebi, sabe assim? Então aqui, aí a gente voltou de novo, com pequenos grupos, aí eu comecei a perguntar de novo, né? Para onde o passarinho vai quando ele está voando? E o Noah, ele fala para mim, para casa dele com a mamãe e o papai. Ele vai lá para cima, ele vai lá para casa dele. A casa do passarinho, ele vai pegar comida. O Noah, ele tem 3 anos. Então, nessa concepção de facilitar, ele me ajudou muito. Então, eu pedi para ele fazer esse processo. Eu falei para ele, Noah, faz aqui para mim, como que o passarinho vai para casa dele? E aí ele fez o percurso, gente. Ele começou, ele foi lá em cima, foi lá embaixo. Ele deu uma parada, que ele falou que ele estava realmente indo pegar comida. Foi, chegou e ele falou que aqui era o final, que era a casa do passarinho, que era a mamãe e o papai. Então a gente começou a pensar, bem, ele está falando da casa, então vamos pensar que ele está falando dele, que ele também, quando sai daqui, vai para a casa dele. Então a gente usou de novo essa meta-interpretação e tentamos ver, né, se realmente ele estava tentando me dizer que ele estava indo para a casa dele. E aí a gente coloca aqui pássaro, o que ele come e para onde eles vão. E aqui eu coloquei um pouco do que as crianças falaram. Eles vão no alto, é rápido que ele vai, ele usa a pena para voar. E o que tem na casa do pássaro? E para onde eles vão? E daí a gente começa a dar um outro passo para saber se realmente era o ninho do pássaro que eles estavam falando. Olha o tanto de caminho que eles foi fazendo e as perguntas que você foi fazendo, né? Olê, antes de você dar continuidade aí, eu acho que a Su poderia abrir o microfone e falar dessa questão quando eles relembram, né? Eu acho que traz bem um pouco da sua fala. Se fosse para dar continuidade, né? Quando ela traz aí. Eles lembraram, Samara. Fala um pouco aí, Su, pode abrir o microfone. Eu só não vou abrir a câmera porque eu tô toda feia. Fala sério, Su. Mas no começo do ano, o Noah, principalmente, ele relembrou bastante, né, em diversos momentos na sala, ele relembrou o processo, né, no espaço nosso das construções, ele construía, então você, né, você perguntava, o que você está construindo? E ele falava, é a casa do pássaro. Então, o João também relembrou, né, do voo dos pássaros no céu, quando a gente vai né, nos espaços abertos, é muito gostoso de ver. É um projeto que vai continuar para a vida deles, né? Exatamente. E como que isso marca a criança, né? Nossa, isso a gente marca o outro, né? E é legal que eles vão trazendo isso no cotidiano deles. Gente, sabe quem tá aqui? A Cassandra, minha supervisora. Olá, que honra, Cassandra, hein? dá um olho aí, Cassandra. Pode dar um oi. Cadê a Oi, meninas. Boa noite. Boa noite. Estou tendo o privilégio, né, de estar aqui com a minha querida coordenadora mestranda e muito orgulho, viu? Muito orgulho dessa trajetória dela. Aproveitem o máximo que vocês puderem, porque ela é top, tá bom? E ela também, viu, gente? Pensa uma supervisora pedagógica, é a Cassandra. Formamos um parzinho aí, né? Exatamente. Mas ela é de arrasar, é show. Bom curso para todas aqui. Obrigada. Pode falar, Lê. Então foi mais ou menos nisso, a gente tentar interpretar
o que eles estavam trazendo. Aí pode passar, por favor. Aí, através dessa fala do Noah, o que eu pensei? Para ampliar essa pesquisa das crianças, eu comecei a trazer foto de ninhos para eles tentarem ver como realmente era a casa dos pássaros. Tem uma família que participou, que no quintal da casa deles tem um jardim. Então, a mãe fez a casa do passarinho. E aí eu peguei essa imagem também, a gente também fez a projeção dela, a gente também fez ela em construção, para, né, isso a gente também gosta de ressaltar, que a gente dá a visibilidade para os pais, aqueles que querem participar, a gente também traz para a gente não pega e deixa largado de qualquer jeito, não, a gente também tenta trazer para que a família também se sinta acolhida naquele pensamento que ela teve, de tanto o Gabriel ressaltar para ela que estava fazendo, ela se sentiu à vontade de fazer, e eles fizeram no quintal de casa, uma casa de passarinho, e ela falou, Letícia, toda vez que eu vou filmar nunca dá, porque o passarinho vai lá rápido e sai. Ela, mas que gostoso quer fazer, porque o Gabriel, toda vez ele fica lá parado olhando. Então, também, gente, tinha isso. Eu vou falar para vocês, vou ser bem sincera. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou muito a fundo disso. E eu estava num grau que eu estava passando mal de tentar pensar nisso que a Sueli falou. Até que ponto que eu estou indo que está sendo bom para eles? Está fazendo sentido, né, Lê? Até que ponto eu estou indo, se eu vou deixar algum trauma nessa criança, por mais que é uma coisa que eles estão me trazendo, será, meu Deus, que eu estou levando a coisa certa para eles fazer? Então, essa parte dessa mentoria me ajudou muito. Então, é o que eu falei, ela não me dava resposta, ela me dava mais questionamento. Então, através desses questionamentos, eu ia trazendo, alimentando, né, ampliando esse conhecimento das crianças, e o que eu tinha de retorno, me mostrava para me dar uma aliviada e falava, não, esse é o caminho que eu tenho que ir, esse é o caminho que eu tenho que seguir com essas crianças. Então, aqui nas imagens a gente fez, eu imprimi diversas fotos, trouxe para eles em desenho, a gente fez o desenho de observação, trouxe a casa do João de Barro, a gente fez a casa em argila, trouxe a projeção do Gabriel e trouxe essa também da projeção que a gente fez em madeira, que mostra um passarinho construindo um ninho. Então, a gente trouxe todo esse percurso para a criança tentar ir para todos os lados, né? Não ficar só naquilo, de fazer só um desenho, mas também para ela ultrapassar o pensamento dela, que a gente está aqui para isso, né? Para a criança ultrapassar o pensamento, essa parte linguística dela, não ficar só naquela do mesmo de sim e não. Não, dela ter a palavra de falar, de não ter a vergonha, de se expressar da maneira que ela quer, que não tem certo e não tem errado, mas tem a maneira que ela está ali para expressar para a gente, e a gente tem que acolher essa maneira que ela está se expressando. Então, a partir daí, a gente começou nesse processo de trazer o contexto investigativo das casas, através do Noah, que ele fala que é a casa do passarinho, e também da família do Gabriel, que já trouxe essa memória que eles trouxeram da casa do pássaro. Olê, você falando aí dos contextos que vai sendo oportunizado para a criança, e o legal é que é isso que eu venho tentando trazer também para o meu grupo de professoras, né? É o processo e não o resultado, porque o resultado vai vir. Só que antes de chegar nesse resultado, quais são os processos que você traz aí, é ultrapassar o pensamento dessa criança, né? Como que ele vai chegar nesse pensamento? O sim ou não, tudo bem, mas a gente quer mais, né? E as crianças também querem mais, né? E tudo aí que você vem falando, que você vem trazendo, as boas oportunidades que você está oferecendo para a criança, né? E o mais bonito de tudo isso, que é a partir deles, né? Essa é a grande sacada da abordagem projetual e desse projetar, que é a partir das próprias crianças, da escuta deles, né? E quando você traz o grupo todo para viver essas experiências, é aquilo que eu falo, eu acho que isso que marca a gente, é que está fazendo sentido a minha prática com as crianças. É isso. É daí que a gente vê que o caminho a gente está seguindo tá meio que no caminho certo, né? Sabe? Porque nessa trajetória que a gente tá, eu tô no Benção faz 7 anos. Quando a gente começou, eu lembro que quando a gente ia fazer alguma proposta para as crianças antes, né, da gente ir nessa abordagem, quando a gente fazia alguma coisa, algum desenho, ai, Pro, eu não sei. Ai, tio, eu não sei. Gente, como não sabe, pelo amor de Deus. Aí fica que nem eu, que faz um desenho, que é uma cabeça, um pauzinho, outro, e não sai disso.
entendeu? Pode ser que eu não fui, né, não me deram voz na época, não sei, mas tirar, sabe, esse rótulo que dói hoje, a gente até me emociona um pouco, porque com meu filho aconteceu isso, eu pedi para ele desenhar, e ele falou para mim, eu não sei desenhar, então... E aí você traz um ponto que é para a gente pensar, nossa postura enquanto professor também muda, né, Lê? Então, aí você fica pensando, você fala, meu Deus, olha que nível, uma criança de 3 anos, como ele fala como ele fala uma coisa que ele não sabe desenhar, entendeu? Então, a gente fica pensando o quê? Então, ele não teve as oportunidades que eram para ele, entendeu? Então, aí você, né, você começa a pensar, e eu começava a pensar como, né, professora, como mãe. Então, o que eu trazia para minhas crianças era as vivências que eu queria que meu filho também tivesse. E eu não queria que essas crianças um dia chegassem e falassem, que nem ele falou para mim, eu não sei desenhar. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, não tem certo e errado. O que eles fizerem, e não é aquilo de também, ai, parabéns, nossa, que lindo. Não. Nossa, que legal, olha, tá vendo? Eu sabia que você sabia fazer. Olha que legal, tá vendo? Você fez. Olha o quanto você é capaz, né? Encorajar, né, para quando não é agora que a gente vai ver o resultado, é lá na frente, né, os medos, as angústias, o que eu não sei fazer, o que eu não quero falar, o que hoje eu vejo, né, eu como adulta, eu vejo tanto de coisas que eu devo ter passado que hoje eu sou esse tipo de pessoa, né, agora que eu estou tentando dar uma melhorada nessa parte de emocional, mas é tudo que a gente vive quando a gente é criança. Então, o que a gente quer deixar para as nossas crianças, né? Quais marcas a gente quer deixar para as nossas crianças? E ter o respeito, né? A educação por eles, do mesmo jeito que a gente quer que eles tenham por nós, a gente tem que dar esse espaço para eles. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu, até hoje, né, com a outra turma eu estou fazendo, é para mostrar que eles são capazes de fazer, tudo eles são capazes de fazer. Então, é mais ou menos nesse percurso que a gente tentou seguir nessa parte da casa com eles, tá bom? Pode passar, por favor. Aí aqui, gente, eu tentei fazer o quê? Trazer a família. Eu tive muita sorte ano passado, que a família de todos era muito participativa. Então, todos, eu tinha né, no grupo, no mini grupo 1 da nossa creche, são 12 crianças. Então, os 12 participaram. Então, o que a gente fez? Eu separei com as crianças elementos da natureza, separei imagens de ninhos, as crianças que escolheram as fotos que cada um ia levar para casa, separei elementos da natureza que a gente colheu no espaço natural, separei algumas folhas, canetinhas, barbante, também o que dava para eles ir montando, e mandei para as famílias, para eles me trazerem o que eles fizeram de ninho, né, de pássaro. E aí cada família me trouxe e a gente deixou exposto na nossa sala. E foi muito gratificante, gente. Vocês não têm noção do imenso carinho. Nossa, foi lindo demais. Teve a família do Gabriel, o pai dele me falou que foi um momento muito prazeroso, que ele não fazia isso com o filho dele, que o filho dele era chegado do serviço, dava o celular e acabou. Ele falou, você fez eu voltar a olhar para o meu filho de outro jeito e trazendo essa imagem que ele tem de criança, que ele precisa também da minha atenção. Não é porque eu trabalho o dia inteiro que eu só chego, dou para ele meu celular e tá tudo bem. E acabou o dia, volta para a creche de novo. Ele falou, então isso para mim foi muito gratificante e eu voltei um pouco a olhar para ele e a gente fez uma proposta em família. E essa volta ao ninho. Então a gente fez o quê? Tentar mostrar para as crianças, eles tentaram, né, mostrar para a gente que essa é a volta. Que Nossa, bem forte, né, Lê, a mensagem. Então, eu tentei fazer com isso, que eles tentassem, né, fazer essa casa, e a gente deixou numa prateleira que a gente tinha na nossa sala, e eu coloquei todos lá. Então, quando eles chegaram na semana, que eles viram aquelas reproduções deles, gente, foi lindo demais. Olha, falo para a Adriana, esse foi um processo que eu fiz que eu me emocionei do começo ao fim. Gente, não teve dia fácil. Teve dia que faltava professora,
Teve dia que, né, eu também precisei faltar. Teve dia que a sala estava agitada, mas nem por isso a gente deixou de desenvolver um trabalho com eles. Nem tudo é perfeito, né, para não acharem que ela conseguiu fazer. Não, foi Não é difícil. utopia, né, Lê? A gente está falando da creche, né? Da SEI conveniada. Foi difícil. Tem pai, né, de outros que não acredita, que acha que... Tem pais também que não acreditam, gente, que a criança é capaz de fazer tudo isso. Então, a gente tentar mostrar para os pais que eles são capazes de fazer, tentar tirar essa imagem que o celular faz tudo, que a criança não faz nada, é prazeroso para a gente ouvir. E aí, chegar nessa parte, você vê que valeu a pena, né? Você ter sacrificado algumas horas do dia, mais do seu dia, chegar em casa, que nem no meu caso, tenho filho, dar atenção para o meu filho e mesmo assim tentar buscar algo para minhas crianças e ver que no final deu tudo certo, a participação da família foi, maravilhosa. Então, foi muito gratificante terminar meu projeto, meu processo documental, com a participação de com todos eles, porque não ficou só na minha sala. Então, ficou em todos os espaços do nosso SEI e para a família também. E marcou a sala pelo jeito, né, Lê? Porque olha essas fotografias, a construção dos ninhos. Lindos. Exatamente. E aqui a gente fez um pouco tentei pôr um pouco de cada, né? Que a gente fez a casa do pássaro com madeira, a casa do pássaro com tinta guache, a casa do pássaro com argila, a casa do pássaro com canetinha e a casa do pássaro com elementos da natureza. Então a gente sempre vinha com essas propostas mais de uma vez, mais de 3 vezes, eu acho que eu fazia umas 3 vezes na semana, e tentando também acolher as outras questões que eles traziam, porque não eram só essas. Então, a gente tentava fazer um pouco, né, dessa volta ao ninho, mas também a gente tentava trazer um pouco de tudo que eles vinham me trazendo, porque também a gente não pode deixar, eu vou focar só nisso aqui e o resto que deixe largado. Não. A gente tentava, de alguma forma, tentar acolher um pouco de tudo que eles iam me trazendo, para a gente tentar seguir um caminho que fosse o melhor para todos, né? E aqui, Samara, eu finalizo com um poema, que esse poema eu falo que eu fui presenteada, que a minha parceira Jéssica, ela que me mostrou esse poema, e quando eu vi, eu falei, não tem como encerrar meu processo documental sem falar desse poema, e eu vou ler ele para vocês agora, tá bom? Tem Casa da Arte. Que casa é essa? Como nós, a arte não mora em um tipo de casa só. Mora nos ateliês, onde nascem as ideias dos artistas. Nas galerias, onde pode receber visitas. Nas casas dos colecionadores, para seus moradores e amigos apreciarem. Nos museus, para que muitas pessoas possam conhecê-la. Nos muros, ruas, praças, por onde muita gente passa. Nos livros, para onde você sempre pode voltar. Volte sempre, a casa é sua. Nossa. Então, eu encerrei o nosso processo com esse poema, porque me fez refletir muito sobre a volta, né? A volta ao ninho, que é o sentido da criança voltar de novo para casa. Ela pode passar um tempo lá, mas ela sempre vai ter a casa dela para ter, né, o acolhimento do pai, da mãe, ter as vivências dela lá e trazer para a gente depois, né, um pouco das experiências que eles tiveram lá. E assim eu encerro, gente, esse processo. Mais uma vez eu gostaria de te agradecer, Samara, por essa oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu espero, de alguma forma, né, ter ajudado um pouco nessa abordagem que você está seguindo com as meninas, que é um caminho difícil, mas que a gente, de pouquinho em pouquinho, de sementes em sementes, né, a gente chega lá. E mostrar que o tanto de coisa que a gente tem com essas crianças, né, para o nosso Brasil ser um pouco melhor, para não ser esse mundo que a gente vive hoje tão angustiante, né? Que aí a gente vê esse tipo de coisas, a gente vê que ainda tem chance da gente conseguir ter um caminho diferente, né? Um olhar, né, diferente. Então é isso, gente. Muito obrigada. E Samara, brigadão. Olê, você falando aí, eu aqui pensando, né? Nossa, começou olhando para o céu.
né? Olhando para o céu. E aí teve uma professora observadora e refletiu sobre o que as crianças estavam fazendo e olha o projeto que nasceu, né? E aí eu falo dessa escuta, dessa reflexão, desse planejamento, desse replanejamento, dessa continuidade, de ouvir, né, as teorias das crianças, e o mais legal é que não ficou só dentro da instituição, foi para o lado de fora que as famílias também participaram, né? E a partir dessa prática, quantas casas, né, foram visitadas, né, por esse trabalho, né? E as crianças ali na fotografia vê que eles estavam felizes construindo os ninhos, né? Quão rico é isso. E para as meninas que vêm estudando, né, sobre o diário de bordo, eu vou fazer uma pergunta, Lei, vou pedir licença aqui para você e para as demais meninas, acho que a Su pode falar sobre também, a Jéssica. Lembrando que a Su vai conversar com a gente segunda-feira sobre o relatório e a Jéssica na quarta-feira sobre também a linguagem gráfica, né, Jéssica? Isso. Gente, só gente top, hein? Eu trabalhei tudo com essas meninas, você sabe o meu orgulho? Gente, olha, elas são lindas. Ô, Lê, além do seu caderno que você coloca aí, que você fazia as anotações, você escrevia tudo também no seu diário de bordo, certo? Isso. Então, nasce num diário de bordo e você documenta esse processo, num documento à par, concorda? Sim. Seria isso, né? Que você recolhe todas essas informações e nasce um projeto ou um processo documental. Então, tudo que eu venho trabalhando com as meninas, que é esse planejamento, ponto de partida do diário de bordo, desse planejamento vem essa escuta e reflexão, quando você traz lá a sua reflexão, será que é isso mesmo? O que eu tenho que fazer, né? Do contexto investigativo, das boas perguntas, e vem essa reflexão, e vem os relançamentos, né? Que você traz também a continuidade, e olha o que se transforma, né, nesse processo documental. E aí eu falo que o diário de bordo, ele traz essa figura mesmo de professor que reinventa a sua prática. Enquanto lá atrás a gente não olhava para nada disso, porque tudo já era pré-determinado, é isso e pronto, acabou, eu tenho que seguir aquilo. Mas a partir do momento que chega, né, o diário de bordo, vem essa concepção da criança no centro da aprendizagem, o professor mediador, o nosso olhar muda para a criança. Até a nossa maneira de escrever, de planejar vai mudar. Né? E aí você traz aqui várias fotografias, né? Você traz a madeira, você traz a tinta, você traz a argila, você traz um lápis, né, para essas possibilidades, elementos da natureza. Quantas possibilidades para você acompanhar esses pensamentos e se tornar esse documento maravilhoso, para tornar o quê? Visível, que as crianças estão querendo, né? O que elas estão aprendendo. E o currículo da cidade, ele também vai falar sobre tornar visíveis a aprendizagem das crianças. E como que a gente torna? Documentando, né? E mostrando o que você está fazendo aqui, é mostrando a sua prática, né? De uma professora que reflete sobre as suas ações. E o que eu sempre falo no grupo, falo para minhas professoras, falo para todas, que não existe um processo fácil enquanto professora, porque a gente está falando de um lugar que a gente não foi formado para isso. Hoje a gente se forma na própria prática, né, que não tem uma receita, mas existe o meu eu que está buscando, que está estudando, que está refletindo, que está estudando por fora. E Ali... também está aberto, né, Samara? Tipo, exatamente. Para entender que né, eu mostro, a gente faz nosso diário, então toda segunda-feira a nossa coordenadora Adriana, ela dá o feedback para a gente. Então tinha horas que ela não falava, ai, Letícia, que lindo. Não. Exatamente. Não, ela me chamava. Entendeu? Então a gente tem que estar aberto para isso e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo agora? Ela notou uma coisa que eu não percebi. Então eu tenho que ver para que lado que eu vou. Muitas vezes, né? Não foi uma só. Tipo, Letícia, o que você acha dessa pergunta que você fez? Exato. O que você acha dessa pergunta? O que você acha de fazer essa? Você acha que é esse o caminho? Você acha que aqui você está indo no lugar certo? Qual que é a visibilidade que você está dando? Indo para esse caminho que você quer. Então, não é, ela está me julgando. Não. Ela estava tentando me mostrar e fazer eu enxergar aquilo que eu não estava conseguindo ver. É o que a gente sempre fala por isso que eu falo que esse processo partiu de todas, porque era um pouco, até para você, Samara. Samara, o que você acha? O que eu estou fazendo? Samara, o que você... Toda hora era alguém na porta, a Jéssica era minha vizinha de porta, então toda hora a gente estava ali, né? Jéssica, você acha que eu devo fazer isso? Jéssica, o que você acha? Então, e tá preparada, Lê? Não. Calma, não é assim. Eu acho que não. Dá um passo atrás, né? Então, a gente também tem que estar preparada para ouvir esse tipo de situação e tentar, não, legal, ela é minha parceira, né? Ela está querendo o meu bem, então eu vou
entender. Não, vou virar a cara para ela porque ela está criticando o que eu estou fazendo. Não. É tentar estar aberta a entender também o que realmente eu estou buscando. O que eu estou tentando passar, se é isso mesmo que eu estou tentando fazer. E às vezes a gente deve estar tão ali que acaba, às vezes, não percebendo o que está fazendo. Então, esses olhares de fora faz a gente também ter essa percepção do que a gente está fazendo e também mostrar, né? Tentar ir para um caminho que não seja tão difícil de seguir, né? Que não seja um caminho que você olha e fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso de novo. Ai, meu Deus, que sacrifício. Não, que seja um prazeroso, que seja um caminho de conquistas, que seja um caminho de alegrias, que a gente possa Seja olhar e leve, falar, né, Lê? exatamente, não da gente chegar e falar, meu Deus, eu tô aqui mais um dia, meu Jesus, o que eu vou fazer? Não, de estar lá e falar, meu Deus, eu vim mais um dia aqui, que bênção, hoje eu vou fazer tal coisa, Tem que estar ansiosa, empolgada, né? sabe assim, de mostrar. Você falando sobre essa questão do coordenador pedagógico, o meu grupo, né, de professores, eles vêm passando por essa ressignificação da prática docente. E as professoras do multietário, semana passada, elas compartilharam na reunião esse processo que elas vêm vivendo dessa prática de conter se tornar investigativo. E aí a professora do Monte, ela falou assim, gente, a Samara está me ensinando a pensar. E eu parei, né? Eu falei assim, por quê, Deise? Ela falou assim, eu não pensava antes, eu ia fazendo as coisas atropeladas. Agora não, eu preciso pensar sobre os interesses das crianças. Aí eu falei, nossa, ela falando isso, enquanto professora, né, e eu, coordenadora, eu falo, caramba, eu acho que eu estou entendendo esse caminho da formação, né? Fazer o professor pensar sobre aquilo que ele está fazendo com as crianças. E ela traz uma face, antes eu não pensava sobre nada que eu fazia. Né? Imagine também para ela o quanto é difícil sair de uma zona, né? Eu falo na zona de aprendizagem dela, que estava tudo muito bom. Eu vou fazendo e pronto, acabou. Ótimo, Tá ótimo, mas a partir do momento que você começa a provocar esse professor, você tira ele da zona. Né? E ele tem que começar a pensar sobre aquilo que ele está fazendo, como que ele está fazendo, e se está sendo interessante para eles. Sim. Né? E isso é muito sério. Então, acho que você trouxe, o que você trouxe aqui para as meninas que vêm estudando sobre diário de bordo, ressignificando as práticas, elas vão começar a entender o que é de fato esse diário de bordo no nosso dia a dia, né? Você trouxe aqui nesse documento reflexão, a escuta, replanejamento, criar condições, né? A sua reflexão enquanto professora, né? Porque penso que muitas vezes diário de bordo não vai ter nessa fala, né, de como que eu me sinto, né, diante de tudo que está passando. Não, mas a gente precisa falar sobre as nossas angústias também, né? Será que eu vou dar conta? Tem dia que não é fácil, né? Nem todo dia vai ser perfeito. A gente não está falando de uma escola de utopia, a gente está falando da nossa realidade, né? Mas às vezes na nossa fragilidade, na sua, né, vamos assim dizer, olha o que eu consegui trazer, né? Olha o que eu consegui, né, documentar das minhas crianças. E é isso, Lê, arrasou, ó. Fia, você vai longe. Até vendo Letícia sendo advogada nas redes. Daqui a pouco Suelen, Jéssica. Meninas que estão aqui. Ai, Samara, só você, viu? Quem quer conversar com a Lê, tire as dúvidas, fique à vontade, gente. Olha como a Lê é maravilhosa, gente. Fique à vontade de abrir o microfone, povo. Quem quer falar, fique à vontade. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você teve alguma criança que teve alguma dificuldade durante esse processo? Você fala como assim, de não querer fazer, no caso? Isso, da participação. Então, Porque assim, ó, você... a gente tentava dividir os grupos justamente para isso, para tentar mesclar em quem trazia e quem também aqueles que não traziam nada. E eles acabavam, não sei se porque estava vendo ali, mas eles acabavam se envolvendo também. Não na maneira que os outros faziam, mas eles também tiveram a participação. Então, nessa parte que a gente tentou fazer, dividindo os grupos, foi mais ou menos nessa questão, de que todos pudessem envolver, não só quem fazia mais e quem fazia menos. A gente tentava pegar, que nem no caso do Noah, que ele falava muito. Então, eu pegava uma outra criança que não falava, tentava linkar os dois, para outra ver mais ou menos como que ele estava tentando demonstrar para que ela também pudesse passar para a gente também o que ela queria fazer. Então, por isso que a gente tentou usar um pouco de vários materiais para essa criança que não demonstrava tanto, para ela tentar fazer de alguma forma.
e acabou que deu certo, porque todos eles se envolveram. Por mais que fosse pegar um pedaço de argila só e fazer pegar um dedo e passar por cima, ou só pegar a canetinha, né, e fazer só várias linhas, eles tentavam de alguma forma mostrar, né, nesses pequenos detalhes. Então, foi isso que a gente acabou tentando seguir, de fazer essa divisão de grupos, né, para tentar fazer com que todos participassem. Olha a acessibilidade do professor, né? A organização. Como que a organização em pequenos grupos facilita, né, Lê? Então, porque estratégias, né? eu poderia pegar todos que falavam, deixar aqueles que não falavam nada, e ia dar visibilidade só para aqueles, né, que Eu fui tá criando falando, que tá estratégias, me né? mostrando tudo, tá maravilhoso. E os que não trazem, né, não falam nada. Então, é por Essas isso que a gente... aprendizagens silenciosas, né? Como a gente se Exatamente, as aplica. mais difíceis de observar. É, O que ele está tentando me passar? E aí, nessas projeções também que a gente fez, essas crianças que não falavam, ela tentava, de alguma forma, mexer os braços, né? Muitas vezes a gente foi, as crianças, sabe quando você vê que parece estar viajando mesmo, imitando, né? Fazendo essa representação. Então, eu acho que foi mais ou menos um pouco disso, de tentar fazer com que todos participassem da maneira deles, não forçando nada, tá? Também teve casos de crianças que não queriam de jeito nenhum fazer. Então, ela só ficava ali me acompanhando, né? De qualquer forma, eu também deixava ela ali. E também todas participaram, não teve aquilo de, vou excluir fulano. Não. Todos participaram da maneira deles, eles, né, foram participar. Eu esqueci de pôr até um vídeo que foi da projeção, que era para vocês verem o momento da chegada deles. A importância da gente dar o tempo para a criança. Eles chegaram, eles foram olhar todo o contexto, para depois eles construírem isso. Não foi chegou já, vamos construir, não. O tempo Eles tudo, olharam né? tudo primeiro, depois eu vou tentar te mandar, aí se der qualquer coisa, você manda para elas depois. Uhum. Deles chegando mesmo. Eu fiquei filmando na hora que eles chegavam, e eles foram primeiro, só olhando todos os materiais, olharam o projetor, depois que eles foram para esse processo de construção. Então, a gente também dá o tempo para a criança. Não é porque na primeira não deu certo, não vou fazer mais, ou então, chega, não vai fazer, que eu vim aqui para vocês fazerem isso. Não. A gente dá essa voz para eles conhecer esse tempo. Por isso, essa parte da repetição das propostas, para eles se sentir familiarizados com o material. Não ser uma novidade todo dia. Então, para eles tentarem fazer, né, esse pensamento deles, e aí da maneira que eles, no tempo deles. E acabou que deu certo. Nossa, Lê, vou ficar te ouvindo aqui. Maravilhosa. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Magda vem aí quietinha, né, Magda? A Procassandra. Quer falar alguma coisa? A Thaise. Fique à vontade. Estou aqui só escutando e estou encantada com o trabalho da Letícia. Parabéns. Maravilhosa, Magda. Obrigada, gente. Lindo o teu trabalho, maravilhoso. Eu encantada fiquei. Parabéns. Que honra ouvir isso. Até enche o nosso coração de esperança, né? Ouvindo umas palavras dessa, porque no dia de hoje que a gente vive é tanta crítica que a gente acaba ouvindo, que ouvir umas mensagens dessa até aquece nosso... Sabe de onde a Magda é? Do Mato Grosso do Sul. É do Rio Grande do Sul, né, Magda? Da terra do FOC. Isso, Pantano Grande, Rio Grande do Sul. A gente foi no evento do FOC ano passado, eu levei as professoras. Letícia, eu sou coordenadora pedagógica e eu estou nessa luta aí com as professoras. Mas não é fácil. Isso é um processo, é um caminho, precisa de muitos estudos, e tem gente que não está afim do estudo, tem gente que não está afim de escutar também, né? O que a gente traz, mas eu estou na luta, sim. E é isso. Parabéns pela tua caminhada. Linda. Obrigada. É inspiração. Letícia, a Sueli, que vai falar sobre o relatório segunda-feira, a Jéssica também, que vai compartilhar o trabalho dela na abordagem projetual, como que foi construído. E eu tive a oportunidade de conviver com essas meninas. Por isso eu falo, o repertório que eu tenho, gente, é de múltiplas pessoas que passou na minha vida. E a gente se constitui assim, com um outro, no espaço. Deixa eu ver, maravilhoso, parabéns, fiquei encantada. Ô, Bianca, é seu primeiro encontro aqui? Primeira vez no encontro formativo?
Isso, é a primeira Gostou, vez. Bianca? Nossa, fiquei encantada. Tô Tá aqui vendo, Bianca? Vem estudar com a gente, ó. com certeza. É muito rico aprender um pouquinho mais. Observando a Letícia falando, eu fiquei pensando ano passado, né? Ano passado eu peguei um agrupamento de MG1, só que eu já peguei ele já em agosto e ele já tinha passado por 6 professoras. Nossa. Então, quando eu peguei, tipo, eles estavam muito agitados, então eu tinha essa escuta, mas eu precisava atender primeiro a necessidade deles, para acalmar eles, e até entrar uma outra professora que ficou comigo até final do ano, já era outubro. Então, foi bem complicado, mas parabéns, Lê. Vou continuar aqui. Obrigada. Ô, Mônica, é a sua primeira vez também aqui, né, Mônica? Gostou, Mônica? Agora vocês vão ficar tudo nos encontros formativos, porque é tudo qualidade. É verdade, gente. Pro Cassandra. Não é menos que isso. Eu estou aqui me deleitando com as conversas de vocês, estou só soltando minha imaginação e tentando pegar ao máximo as inspirações que vocês estão me trazendo para qualificar o meu trabalho sempre. Então, eu agradeço poder estar participando desse grupo e quero continuar ouvindo, eu não quero falar. Falar, eu já falo o dia inteiro nas visitas. Eu quero ouvir vocês. Ai, você é uma linda. Mônica, pode falar. Oi, gostei bastante. Nossa, conhecer novas práticas inspira a gente também, né? É fantástico, parabéns. Só tenho a agradecer e elogiar o trabalho. É isso aí, meninas. Ô, Lígia, você chegou agora, já tá acabando, Lígia. Vou ter que compartilhar a gravação com vocês lá no grupo, tá? Quem quer falar? Levantei sem querer. Pro Simone, se quiser falar, fica à vontade. Sabina, a Thais, pode falar, Vivi. Fique à vontade. Pode falar, Pro. Ai, abaixou. Deixa eu ver quem tá com o microfone. Obrigada pelo convite. Lê, é isso. Muito obrigada pela partilha. Semana que vem tem na quarta, não vai ser na quarta, mas na outra semana, eu vou ter um encontro com as meninas, que é a teoria mesmo, né, sobre o replanejamento e o projetar. Eu acho que o grupo agora vai amadurecer mais essa questão do que é esse projetar, né? Que sai daquela perspectiva do pronto, né? E também da sequência didática, porque isso não é uma sequência didática, né? O projetar mesmo, de criar contextos significativos, né? E significativo que revelem as aprendizagens das crianças, né? E também esse processo... Amiga, e nem esse negócio também de ficar esperando cair do céu, né? Porque não cai, não. Não. O professor Você tem que que ir buscar, atrás. tem que ler, tem que ser instigado também. E ter essa rede que você tem, né? Quando você Sim. fala das meninas, dos seus apoios, das pessoas afora das mentorias, é sobre isso. Você vai assistir a gravação, Lígia, você vai se identificar muito com o trabalho da Letícia. A Lígia, ela vem trabalhando nesse processo mesmo de projetos, né? Eu acredito que ela vai ampliar mais do que ela já sabe. Lê, foi uma honra te ouvir. Obrigada. Muito orgulhosa com o que você vem fazendo. Eu acho que você vai inspirar muitas professoras. E o legal é quando a gente fala sobre aquilo que eu faço, né? Não o que o outro está fazendo, mas aquilo que eu faço. Que nem o meu domínio é diário de bordo, formação de professores, mas o seu domínio é estar ao lado das crianças, né? E falar dessa escuta, dessa sensibilidade, de como que eu crio, né, contextos significativos que não são aleatórios também, né? Eu tenho que pensar sobre eles, né? Como que eu vou planejar um cenário com madeira, né? Eu vou preparar a argila, mas como que eu vou convidar essa criança para experienciar a argila? Né? Sair daquilo que você fala da bolinha, mas moldar, criar, né? Eu preciso dar repertório para eles também. Então é isso. Muito obrigada, Lene. Obrigada a vocês, para vocês. Obrigada. Tá? Obrigada, Su. Obrigada, Jéssica. Obrigada, as meninas. Ó, e compartilhe, vou mandar para vocês a rede da Letícia para vocês acompanharem elas, tá? Pode seguir. Tchau, gente. Tchau, obrigada, gente. Viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Até mais. Boa noite a todas e agradeço mais uma vez a oportunidade.
Boa noite, meninas. Parabéns, Lê. Boa noite, gente.